Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. 3 cidades no coração do agreste pernambucano. Juntas compõem o núcleo principal do polo de confecções e moda, o maior do Nordeste e o segundo do país. Os números impressionam. São mais de 22 mil confecções de diferentes segmentos. 17% de todo o jeans fabricado no Brasil, por exemplo, é feito aqui. Mas não são números que vamos conhecer hoje. São histórias. Histórias de superação e sucesso. A fábrica começa lá no final, que é onde a mercadoria chega, no estoque. Quando ela chega no estoque, ela é toda conferida, toda revisada, vê se tem defeitos, se tem problemas nas malhas. Caso esteja tudo certo, então ela já vem para o corte. Nossa mais recente aquisição foi essa máquina de bolso aqui. Ela dobra o bolso, ela mesmo costura, ela mesmo traveta. São 5 operações que é feita de uma vez só aqui. Então eu fabrico em média 20 mil peças por semana para a malharia, que é o terceirizado. Nessa calça aqui nós fabricamos na faixa de 1.500 calças por semana, porque o brim é mais difícil de fazer. Na parte de camisaria trabalhamos mais 3 mil. Uma das coisas que me deixa muito feliz é ver o número de funcionários que eu tenho, que dependem da gente, que precisam da gente. Porque às vezes alguém pode chegar aqui e ver uma empresa desse tamanho e achar que é tudo muito simples, mas não é. E maior de tudo é a responsabilidade com a quantidade de número de pessoas que você sabe que você sustenta, que dependem de você para viver. A trajetória de Joana Dark começou nesta pequena garagem, ainda na década de 80. Quase 30 anos depois, ela comanda uma equipe de mais de 200 pessoas, produzindo fardamento para grandes empresas. Eu comecei numa garagem, eu e uma costureira. Eu tinha um sobrinho que tinha fechado uma confecção e me chamava para trabalhar junto com ele. E nós começamos em sociedade e começamos numa garagem que devia ter 12 metros, 16 metros. Depois, meu irmão tinha um supermercado e eu cheguei nesse supermercado e encontrei muitos fardamentos que ele tinha comprado. Então eu perguntei a meu sobrinho, como é que a gente fabrica e tem fardamentos que não é nosso? Daí eu comecei a fabricar o fardamento. Uma pessoa viu, perguntou a ele quem fabricava. Então eu comecei a fabricar. Daí eu vi que tinha um nicho muito bom, porque não tinha confecção de fardamento em Caruaru. Da garagem, a empresa hoje funciona num galpão de quase 4 mil metros quadrados no Distrito Industrial de Caruaru. A estrutura hoje ela comporta cerca de 250 funcionários. Esses funcionários estão divididos aí em mais de uma área de atuação. Então aqui eu tenho a área de malharia, aqui eu tenho a área de fardamento. Essa área de fardamento ela atende não só a área empresarial, mas eu tenho a área hospitalar, eu tenho a área escolar. E hoje a gente tem uma demanda bem mais acondicionada do que era antes. Hoje a Jodark é uma empresa que realmente já faz parte no cenário realmente nacional, onde temos clientes de vários clientes que também são multinacionais. E até hoje, assim, nosso cliente sempre é muito fiel. Depois que o cliente vem, dificilmente ele nos deixa. O caso de Joana Dark não é o único no polo de confecções do Agreste. A região é a que mais cresce economicamente em Pernambuco desde 2004,
com uma taxa média de quase 5%, acima da média do estado. Além disso, o Agreste foi a região que mais aumentou a participação no PIB estadual. Passou de 14 bilhões em 2004 para mais de 24 bilhões uma década depois, um crescimento de quase 70% nesse período. Só a cidade de Caruaru representa 4% do PIB do estado. Eu acredito que a nossa região ela tem características bem peculiares. Nós entendemos que uma grande empresa é sim uma indutora de um crescimento, de um desenvolvimento em uma região. Mas no nosso caso específico, foi essa força coletiva, foi essa junção de diversos empreendedores, de centenas de empreendedores que nos levaram a ser essa força motriz no universo das confecções no Brasil. Mas eu acho que é muito forte por conta disso. As condições geográficas, né, da região, assim, muito seco, muito difícil para industrializar de uma forma que precise de muita água. E em função disso, a indústria de confecção cai como uma luva. E é um povo tão empreendedor que até nessa seca a gente tem um dos maiores polos de confecção do jeans, numa cidade assim extremamente seca, que é a cidade de Toritama. Tudo isso, essa questão do desenvolvimento dessa economia, independente do estado, parte muito do perfil que nós temos dos nossos empresários. De não esperar chegar algum recurso, de não esperar que o governo municipal ou estadual ele oferte isso. Eu acho que vale muito também da atitude e da coragem que o empreendedor local tem. Porque assim, ele precisa sobreviver, ele precisa desenvolver, ele tem os filhos para criar, ele tem todo um desenvolvimento, tem toda uma família que depende dele. E o que é que ele faz? Ele diz, se eu preciso desenvolver, eu vou ficar esperando pelo comércio, pelo Estado? Não, eu vou fazer a minha parte. Então, eu acredito que esse movimento parte muito do comportamento que ele tem hoje e o que é que ele precisa desenvolver. Não tivemos uma grande empresa se instalando aqui na região, mas tivemos a força dos comerciantes e dos confeccionistas em trabalhar. E aqui no Polo de Confecções, nós temos... Qualquer pessoa pode empreender. Então, você chega, compra tecido, compra linha, faz um short, faz uma camisa, vai na feira, consegue vender e assim vai. Então, a força de trabalhar e o querer empreender é muito grande aqui na região, que fez com que a região crescesse cada vez mais. Num ambiente onde há 3 décadas, 4 décadas não existiam investimentos públicos, uma região que tinha diversos problemas, diversas adversidades em decorrência da falta de água, de um ambiente onde as pessoas precisavam trabalhar da agricultura ou de outras atividades para subsistir. E após quase meio século aí de existência do Polo de Confecção, a gente tem uma atividade bastante importante para o interior de Pernambuco e que está se apresentando a todo o Brasil. Agora, principalmente agora, o Polo começou a realmente mostrar números muito robustos, números técnicos, números de arrecadação muito consideráveis. Para se ter uma ideia aí, praticamente durante esse ano passado, até agora, a gente subiu a arrecadação do ICMS em quase 20%. Enquanto o Brasil está praticamente travado, não crescendo, a arrecadação do Polo de Confecções subiu de forma muito expressiva. Temos um mercado do Polo do Agreste que é um núcleo empreendedor muito forte e que é muito recente, é muito novo. E falar de tempo numa indústria e falar de uma indústria do Polo do Agreste, ela é muito nova, ela é muito recente. A gente tem coisas de 10, de 20 anos. E uma indústria de 20 anos não é uma indústria ainda solidificada. O Polo do Agreste é uma indústria em expansão, na verdade. A gente está em constante expansão. Nós tínhamos somente o triângulo Caruaru, Toritama e Santa Cruz, e agora nós temos vários outros vértices desse elemento geográfico, assim, ou geométrico, vamos falar, que são outras cidades que também fazem parte, que também estão se desenvolvendo em função da confecção de vestuário. A economia da região cresceu principalmente por causa do Polo de Confecções, que se concentra em 18 cidades. Destaque para Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, responsáveis por 75% do polo. Eu costumo sempre dizer que a nossa cidade, juntamente com o Polo de Confecções,
aqui no Agreste Setentrional é quase que um milagre. Nós temos uma região inóspita para a atividade econômica, estamos no semiárido, estamos em uma das regiões com a menor disponibilidade hídrica do país e, mesmo assim, nós temos um extraordinário investimento, empreendedorismo, geração de emprego e renda, o que nos coloca como uma das regiões mais produtoras de peças confeccionadas. Em jeans, especificamente em jeans ué, hoje a nossa região é o primeiro lugar no Brasil. E tudo isso se dá porque a nossa população, o nosso povo, é muito empreendedor, muito dinâmico, muito aguerrido, muito trabalhador. O principal atrativo do mercado aqui do Polo Confecção sempre foi o preço. O produto é barato, sempre é um dos grandes atrativos. Porque o nosso principal mercado é o interior do Nordeste, são os estados do Nordeste. Esse foi o nosso primeiro mercado. Foi o mercado do Nordeste e o do Norte. Mas a partir do momento que essas empresas foram se formalizando, elas começaram a entender que a produção de confecção ela agrega muito valor. Existe também uma busca de uma qualidade melhor para o produto da região. Antigamente, o produto da região era conhecido por produto barato, ponto. Não era um produto bom e barato, era um produto barato. Hoje, a gente consegue ser um produto bom, bonito e barato, sem usar desse texto tão cansado, mas é um produto que consegue se diferenciar de produtos criados, não só em grandes polos, grandes metrópoles, como em produtos importados. A moda que o têxtil faz da região da gente é aquela moda com preços acessíveis e que você pode usar, comprar várias durante o mês. E não uma peça só para usar o ano todo, uma peça caríssima. Então nós vendemos hoje da modinha, do dia a dia, da coisa mais light, que é o que os grandes magazines estão fazendo, né? Não peça de 300, 400 reais e vai ir para 60, 40, 50 reais, que o consumidor passa a comprar mais durante o mês. Então isso aí é uma filosofia que está sendo aplicada. Também aqui no nosso polo eu acredito muito. Os produtos que são confeccionados na nossa região, eles têm um mercado consumidor muito específico e muito claro também. Nós não somos fabricantes, digamos, de peças na linha premium, de nicho de mercado, absolutamente. Nós trabalhamos com grande volume. Olha, fazer 4 milhões de peças mês, e isso é a média. Nós chegamos a 6, 7 milhões em algumas épocas do ano de produção de peças confeccionadas em jeans. Então a gente trabalha com volume, a gente trabalha com grande produção. E quando você trabalha com grande produção, você também tem uma faixa específica de mercado. Nós temos um consumidor muito bem definido. Então não há absolutamente nenhuma restrição no que se refere à nossa qualidade e à nossa penetração. A mudança na qualidade dos produtos impactou diretamente no sucesso das empresas do polo. Multiplicaram-se os casos de crescimento. Um exemplo disso é esta loja de aviamentos, uma das maiores do Brasil. Teve época que eu acho que 80%, 70% dos produtos da região aqui, do ramo têxtil, era fornecido por nós. Hoje não, hoje nós crescemos muito, somos muito, no cenário nacional a gente ocupa um espaço muito bom, né? Aí lá no 7º, 8º ou 5º, não sei assim, onde a gente está. A empresa nasceu para atender uma necessidade de estoque que as pequenas empresas da região precisavam. Hoje é referência para as indústrias de roupas de todo o país. Da época de 40 anos, que nós somos dessa época aí, a gente, antes também de fazer outro qualquer ramo, a gente fazia feiras, né? Então eu sou do ramo de feiras de mascate daquele tempo, o famoso camelô e tal. Então a gente fazia as feiras de Cachoeirinha, Caruaru, Santa Cruz, Belo Jardim e tal. Então a gente trabalhava na época com a parte de contabilidade e fechando o balanço das empresas eu notava que um tinha 10 mil colarinhos de número 3, mas não tinha o número 2. Outro tinha 2 mil número 4, mas não tinha o número 1. Então, dada essa necessidade, a gente começou por aí, né? Suprindo as necessidades. E depois a gente anexou a parte de aviamentos também, a parte de tecido.
E daí o confeccionista também começou a se adequar ao sistema nosso, de deixar o estoque dele, que não seria mais lá, e sim na nossa empresa, e comprar justamente aquele que precisava. Só do alto para ter uma noção do tamanho da feira de Caruaru. Aqui do chão, o movimento é grande. Nem parece que o Brasil vive uma crise. Corredores cheios de gente, sacolas cheias de produtos. Como a gente nunca teve uma agricultura muito forte em função da seca, então é preciso sobreviver. Então, na origem, fala-se que acho que há mais de 40 anos, vinha muito caminhão que levava um algodão, havia uma cultura aqui, para o sul do país. E esse caminhão, para não voltar vazio, ele começou trazendo restos, sobras de tecido, a para de tecido. E por conta disso, criou-se o termo sulanca, que é a elanca que vem do sul, e se começou, aos poucos, essa confecção. As pessoas começaram a vender coxa de retalho na feira que acontecia aqui nas segundas-feiras. Dessa coxa de retalho foi transformado para peças de roupa, pequenas peças, né? De forma bem rústica mesmo, e depois foi evoluindo. Nós saímos do processo de sulanca para o processo de confecção, e eu lhe digo com toda a segurança, hoje a gente já faz moda. Posteriormente, os homens começaram a trabalhar também na movimentação da sulanca, tanto na parte de produção, quanto também, principalmente na parte de comercialização. A gente teve, inclusive, caravanas, a gente teve grupos de pessoas que saíam de Santa Cruz do Capibaribe para fazer feiras em outras cidades, principalmente do Nordeste, para comercializar os produtos aqui, e aí a coisa ganhou força. A feira da sulanca de Santa Cruz, que acontecia aí na década de 70, 80 e até 90, chegou aí a ocupar quase 20 ruas da cidade. A Feira da Sulanca ganhou um museu. Em exposição, as primeiras máquinas que costuraram as peças vendidas na Sulanca. A confecção, a moda, hoje ela é um oásis aqui no meio do sertão, do agreste de Pernambuco. E a gente precisava canalizar e contar essa história para, eu diria que perpetuar para as próximas gerações, para contar um pouco dessa evolução para o nosso visitante, quem chega aqui se impacta, se impressiona com a dimensão. E agora a gente disponibiliza aí o Museu da Sulanca para contar um pouco dessa história e como tudo começou. Dizem alguns filósofos aí que é o seguinte: é preciso você ter um passado para vivenciar o presente e prospectar o futuro. E está lá o museu já funcionando. Eu acho que o museu é uma coisa viva, e ali temos um passado que representa o presente e que a gente prospecta o futuro. Convido a todos a conhecer o Museu da Sulanca, pois já temos muitos objetos, muita história lá, para que as pessoas possam conhecer de fato como surgiu esse fenômeno. Mas as feiras também tomaram um outro rumo. Saíram das ruas, se organizaram, viraram polos, como este em Santa Cruz do Capibaribe. É o maior centro atacadista de confecções do Brasil. E a gente recebe aí 30, 40 mil pessoas na baixa temporada, chegando a superar aí mais de 100 mil pessoas em uma semana de feira, em 2 dias de feira aqui na cidade. É praticamente o dobro. A gente dobra a população da cidade. A gente costuma dizer que é um jogo de Copa do Mundo toda semana, e certamente nós somos hoje uma das cidades que mais recebe turista no Brasil. E quem visita o local se impressiona com as dimensões. São 32 hectares de área, mais de 6 mil vagas de estacionamento, 2 mil leitos em dormitórios e hotéis, que ficam ao lado do centro de compras. Tem bancos, praças de alimentação e uma unidade do Corpo de Bombeiros. Uma verdadeira cidade dentro de Santa Cruz do Capibaribe. Isso nos dá também a grandeza
de quão é a nossa confecção aqui no Agreste Pernambucano. Esse parque aqui para nós é cabeça, tronco e membro, e para a região é o coração. Atuam no local mais de 10 mil vendedores, como Catiane Batista, de Bom Conselho. Ela e o marido desenham, cortam, produzem e vendem roupas masculinas. O senhor levou da qual casa? Pronto, é essa aqui, de 13. A casa é igualzinha, é esse mesmo, viu? Essa casinha aqui, tá? A gente começou, não tínhamos, né, ainda nossas próprias, né, confecções. A gente pegava com outras pessoas. Aí depois as coisas foram melhorando, a cada vez mais progredindo, até que hoje, graças a Deus, a gente tem essa variedade imensa de produtos. Como atrai, né, o Brasil em peso, até fora do país, às vezes tem pessoas que, né, vêm visitar e acabam gostando e levando o produto. Então, é espetacular, gostei muito, estou gostando muito mesmo. Houve uma evolução de forma muito substancial na qualidade dos produtos, o próprio empreendimento ele contribuiu para isso. A gente tinha um espaço muito mais trabalhado, então o produto ele precisava evoluir. E aí ele evoluiu com muita rapidez, tecnologia, os empresários foram buscar novas tecnologias em feiras, Brasil e até mundo afora. Nós aqui do Ocidente somos maioria cristão, eu costumo dizer que foi da água por vinho. Tá? A gente tinha condições precárias nas ruas, condições sem nenhuma infraestrutura, era em circos quadrados, ou seja, barracas quadradas, né? Então, coberta com lona, muita quintura, sem uma organização prevista, de forma toda complexa. E aqui tivemos a oportunidade de expor nossos produtos de forma organizada. Isso também, o advento do Moda Center veio trazer melhoria nos nossos produtos e também a qualidade e agregou valor. E também o conforto, tanto para os vendedores quanto para os compradores. Lugar, né, maravilhoso, lugar bom de comprar, né, organizado, né, pessoal sangue bom, digamos assim, o pessoal bem atento nas coisas, eu nunca vi nada de confusão aqui em Santa Cruz, graças a Deus. É um lugar totalmente muito bom de compra, nos preços ótimos mesmo. O preço é bom, aí todo ano eu venho aqui, às vezes vim 2 vezes dentro do ano. Aí eu venho no mês de maio e agora no fim do ano, nessa época. Temos feito a diferença aqui na região, pois vendemos para todo o país. E todos os estados do Brasil compram em Santa Cruz. E é um prazer enorme receber essas pessoas aqui. Giverson é guia há mais de 8 anos. Toda semana ele sai do Espírito Santo para Santa Cruz do Capibaribe. São quase 2.000 quilômetros. Praticamente 2 dias na estrada, 2 dias de compra e 2 dias de retorno. Ele trabalha numa das empresas que trazem clientes para o polo. Nós trabalhamos com o ônibus onde traz os clientes. A nossa mercadoria não volta no ônibus, a gente sempre contratando carreta, caminhão para o transporte da mercadoria, prezando muito a segurança do nosso cliente. Muitos, infelizmente, não têm a condição de contratar um caminhão, mas nós trabalhamos sempre dessa forma. Caminhão, porque não cabe no ônibus. E a gente está ali contribuindo, trazendo as pessoas para comprar, contribuindo com o fortalecimento do serviço. Tem várias empresas que fazem não só do Espírito Santo, mas Bahia, Maranhão, Belém, muitas pessoas do Brasil inteiro, inclusive tem amigos do Rio Grande do Sul, do Paraná, que vêm para cá fazer compra aqui também. E a gente tenta agregar sempre, trabalhando em conjunto com outros guias, com outras empresas, fortalecendo cada vez mais aí o Moda Center e o nosso trabalho. Nós fazemos viagem para outros polos de compra também, Goiânia, Fortaleza, São Paulo, mas igual o Moda Center não existe em lugar nenhum que nós temos conhecimento. Mesmo a trabalho,
Giverson encontra um tempinho para fazer umas comprinhas. Nós fazemos as nossas comprinhas também, né? Porque tem que aproveitar. E a gente sabe que qualidade, preço, a gente encontra aqui. Em lugar nenhum do mundo não existe. Não existe. A cara do Polo vem mudando muito fortemente nos últimos 10 anos. Se a forma de vender ficou mais moderna, as empresas também evoluíram. As novas gerações estão assumindo o controle dos negócios e trazendo uma revolução na forma de produzir no Polo. O Polo Confecção, depois de 3 décadas, 4 décadas, a gente hoje está vivendo com a geração, são os filhos dos fundadores, vamos dizer assim, do Polo de Confecção, daqueles pioneiros. E aí, essa nova leva de empresários que está tocando as empresas, ou que está montando outros negócios, eles já vêm com uma formação que os pais não tiveram. O empresário de vestuário, ele tem do Polo de Confecção do Agreste, ele tem um desenho muito específico, né? É um empreendedor inicialmente amador, tá? Em que ele tem ele nasce espontaneamente, de acordo com a necessidade da região e com a expansão da região, mas ele não tem muita aprofundamento na área, vamos dizer assim, de capacitação mesmo, de conhecimento da profissão. Nós temos uma geração que não teve uma educação formal. Então, assim, foi muito na atitude, no desenvolvimento mesmo, na prática, e dava certo ou dava errado. O grau de instrução é muito baixo. Ainda para essa geração, vamos dizer, geração X, ou até Baby Boomers, que é uma geração que está ali, vamos dizer assim, mais de 55, 60 anos. Então, esses pais não tiveram a formação como os filhos de hoje, da geração Y, está tendo. Então, seja do boom econômico que eles nasceram, mas também seja pela questão do investimento do pai junto aos seus filhos. Eles acabam contribuindo indiretamente no primeiro momento, porque eles passam a viver a rotina dos pais nas empresas e, posteriormente, eles passam a desenvolver e torna aquilo muito orgânico. Existe uma barreira, existe uma gestão, um conflito, existe. Mas é preciso ter esse conflito, porque quando existem ideias diferentes, mas tem o mesmo sentido de gerar uma solução para o negócio, acaba gerando uma inovação. E é isso que eu vejo que a geração Y vem aí, até a geração Z, que está chegando também, contribui para as empresas. Acho que a grande maioria das empresas aqui da região tem esse cunho familiar. Passou de avô para pai, de pai para filho. E essa mudança de geração, às vezes, é marcante, não só na forma de produzir, mas na forma de gerir. Eu acho que essa atualização de gestão, de administração de negócios, eu acho que é o grande marco dessa minha geração, maior do que a própria situação da atualização de produtos. Gustavo é um exemplo disso. A empresa começou com os pais dele, ainda na década de 90, como camelôs, vendendo nas feiras. Dali passou para um banco, que era um ponto fixo, e de um banco transformou num banco maior, e depois num banco ainda maior. A gente começou a produzir nossa mercadoria própria. Hoje eles terceirizaram toda a produção. Por orientação de Gustavo, a empresa vem investindo cada vez mais na criação de produtos. Tem a equipe de criação nossa, que cria os cortes, cria os modelos. A gente seleciona dentro dos importadores, dentro das fábricas, os tecidos. Nossa produção às vezes semanal, às vezes quinzenal. E a gente, deve manter essa atualização para acompanhar as feiras. A gente está sempre procurando fornecedores novos, tecidos novos, tecnologias novas para trazer para o nosso produto. Além do amadurecimento daquelas empresas fundadoras que ao longo dos anos vem evoluindo e vem crescendo, essas novas empresas, os filhos desses empresários estão colocando novos negócios e negócios ligados ao setor têxtil, ao polo de confecção, que está passando a agregar valor ao que é produzido aqui. E essa minha geração, eu acho que ela tem um diferencial que não trata o produto não só como um produto de venda regional, mas usa ferramentas, se atualiza, procura outras ferramentas de venda, até de produção e de venda,
para expandir o comércio e capilarizar para o Brasil todo. Junto com os de redes sociais, da internet, automação de produção, infinitos meios de tecnologia são usados hoje tanto no comércio como na indústria, que só tem a agregar valor ao produto da região. Eu acredito muito que a turma jovem, os filhos foram entrando e foram dando um dinamismo muito maior às empresas, com as novas ideias, tudo. Quando nós começamos, a coisa era mais diferente, muito mais sofrida. E os filhos também já chegaram, porque a maioria é empresa familiar, eu imagino. E eles já entraram com uma disposição muito maior, agregando muito mais valores. Sem contar também que o desenvolvimento vai acontecendo através de muito estudo, de muita pesquisa. Foi o que aconteceu na empresa de Joana. Hoje, os filhos ajudam a tocar os negócios. Eu fiz administração, sou formado em administração, já tem alguns anos aí de minha formação. Já depois dessa formação principal, eu tive alguns aperfeiçoamentos na área, inclusive. E aí eu posso dizer que eu tento trazer, assim como eu tenho como minha sócia aqui, minha irmã, nós tentamos trazer para a empresa o que surge de novo no mercado têxtil. Uma característica assim, bem interessante dos filhos que assumem o lugar dos pais, né, é que muita gente acha que a gente pega já tudo pronto, tudo fácil, mas na verdade o que a gente carrega é uma carga muito pesada, porque assim, a gente tem aquela responsabilidade de dar continuidade ao legado. Então, assim, é um peso muito, muito forte, porque além de dar continuidade, a gente também tem aquele pensamento diferente, de ver o futuro, de querer inovar, de querer assim, coisas novas, que a gente está muito antenado com o que está acontecendo aí no mundo. A geração, essa nova, ela chega com todo um gás, né? Ela chega com uma teoria que não é embasada tanto só apenas nos livros, mas vem com a parte da internet, a mudança constante, e faz com que os pais eles passem a perceber de forma diferente. Então, eu sempre fiz dessa forma. Por que não dar uma oportunidade de mudar? Por que não dar uma oportunidade do meu filho atuar no meu negócio? Então, eu acredito sim que a geração, essa nova geração de jovens empreendedores, ela vem com um crescimento totalmente diferente. Até porque o mercado exige isso. Empresas que continuam fazendo as mesmas coisas acabam fechando. A região hoje tem diversas faculdades, universidades, tanto públicas como particulares, que disponibilizam cursos na área têxtil. E aí, assim, esse amadurecimento daquelas empresas pioneiras, daquelas empresas que foram constituídas na década de 80, na década de 90, antes informais, hoje elas amadureceram e realmente elas estão com produtos mais bem elaborados. Tem um parque fabril com máquinas modernas, com pessoal, mão de obra mais qualificada e capacitada. Implementação de novos modelos produtivos ou de novos designers na nossa peça, isso é feito também com muita qualidade, porque nós temos hoje a parceria dos fornecedores que também fornecem o design do produto. Nós temos hoje várias faculdades de design que também foram implementadas na nossa região. Nas cidades circunvizinhas hoje é comum você ter faculdades de moda. Nós temos também uma especialização por parte dos produtores e hoje eu diria que a globalização das informações ela é muito presente. As redes sociais, a própria internet e a própria mídia como um todo, elas fomentam a informação. E eu vejo que os nossos empreendedores aqui são muito ávidos, são muito rápidos, que muitas vezes determinados lançamentos ou determinada vanguarda da moda, ela mal acaba de aparecer na internet, mal acaba de aparecer em grandes centros da moda, que na semana seguinte você já encontra aqui na nossa feira, já encontra aqui nos nossos pontos de comercialização. E é isso que faz a nossa economia girar. É por isso que nós já estamos há mais de 30 anos dominando esse mercado, porque nós temos, além de um produto de ótima qualidade, nós temos um preço imbatível e, mais do que tudo, nós temos um design excepcional. O mundo muda, evolui
E óbvio que começa ficando cada vez menor o número de compradores. Então começa tendo uma necessidade muito maior de ter um diferencial competitivo. O diferencial preço, ele funciona durante um tempo, mas aqueles empreendedores que estão mais atentos às mudanças começam percebendo que ou agregam outro valor, que possam atingir outros mercados, que o preço não seja o principal diferencial competitivo, e começa melhorando, inovando a sua planta, né, o maquinário, comprando maquinário, investindo, havendo uma capacitação. A capacidade de produção daqui é muito alta e isso dá um diferencial em relação a outros mercados. A gente tem uma geografia cruzada por diversas BRs e rodovias também estadual, que propicia a gente poder escoar essa produção com muita facilidade, especialmente para o norte e para o nordeste. Então, um grande diferencial é esse volume que é produzido, certo? Que aí a gente consegue vender num volume muito alto, e esse maior profissionalismo, eu acho que é uma evolução natural de um povo extremamente empreendedor que começa percebendo que não basta ser comprado na feira. É necessário abrir, ampliar esse mercado até como uma forma de sobrevivência também. O que impressiona em todos os pedaços que compõem o polo de confecções é a capacidade de empreender. E não somente para começar, mas para não deixar de investir e capacitar todos que por aqui trabalham. Com a escassez, com a falta de chuva, com a falta de água na nossa região, as pessoas foram como impulsionadas a procurarem alternativas. Nós já tivemos uma época a produção do calçado aqui na região, que devido a um contexto nacional e internacional fez com que a produção ela se deslocasse para outra região, e as pessoas, por terem essa iniciativa, por ter esse viés empreendedor, não se acomodaram, não se conformaram com os infortúnios, mas buscaram outra alternativa. E foi na confecção, foi na produção de peças confeccionadas em jeans que nós encontramos aqui na cidade de Toritama o nosso escape, a nossa alternativa. E hoje nós temos só na cidade de Toritama mais de 3.800 pequenos empreendimentos. Nós temos mais de 30 mil empregos diretos que são gerados aqui na nossa cidade e temos uma produção mensal que supera 4 milhões de peças produzidas mensalmente. É uma coisa espetacular e isso nos dá muita satisfação e alegria. Eu acompanho a história e às vezes a gente não só vive trabalhando, a gente para pensar também e saber o porquê das coisas no ramo que a gente ocupa. É preciso que a gente se questione sempre. E eu sempre cheguei a uma conclusão e é uma prova assim que todas as pessoas, que eu não conheço alguém que começou com uma condição boa, com a fábrica bem montada, um prédio novo, o dinheiro que alguém deu ou emprestou, que finalizou e deu certo. Realmente não é o caminho. E nunca foi o caminho por aí. O caminho é sempre a história de você levar uma mercadoria até em consignação para a feira, vende, ganha um pouquinho. No outro dia você já nota que aquela mercadoria ela vende um pouco menos, aí vai para outro fabricante. E você começa daquilo ali e surge realmente a história do empreendedor de Caruaru, que a gente nota por isso. Eu conheço todos os meus amigos, que não deixa de ser concorrente, mas a história é por aí. Ninguém começou assim com a herança, nem com um financiamento bancário, uma coisa assim mais arrojada. Que o empreendedorismo vem dessa característica de se trabalhar. A gente não tem tanta alternativa de lazer, não tem praia, a cultura é muito forte, mas sempre uma cultura voltada para o trabalho. É o artesão, é aquela pessoa que começa costurando e daí daqui a pouco bota mais uma máquina e vai crescendo. Hoje qualquer pessoa pode confeccionar, pode fabricar e ter o seu salário, o seu ganha-pão, né? Então eu acredito que aqui na região a gente é abençoado porque tem para todo mundo, né? Você vai no Moda Center, o Moda Center tem mais de 10 mil boxes e lojas e a gente vê várias histórias onde pessoas que começaram do zero, compraram R$1.000 de tecido, compraram linha e compraram 2 máquinas, começaram a fabricar com pouca coisa, conseguiram chegar bem longe.
A raiz da cidade de Santa Cruz de Caparibe, aqui do Polo de Confecções, a gente tem realmente esse DNA de empreendedorismo e é uma coisa muito diferenciada, porque em outras partes do estado a gente tem grandes empresas que às vezes geram muitos empregos. Aqui o grande diferencial é justamente essa pulverização de milhares de empreendedores. Você consegue começar a empreender com valores muito, eu diria que baixos, comparado a outras regiões, e aí pode despontar. Grandes empresas evoluíram, nasceram de forma muito espontânea, de forma muito individual e artesanal. Então eu atribuiria realmente essa democratização aí do empreendedorismo. Inclusive na própria crise que o Brasil passou, foi uma oportunidade o Polo de Confecções, tanto para as pessoas que moram aqui, para as pessoas que acessam. O cara pode acessar o Moda Center com R$500, comprar roupa para revender na sua cidade. Então, com muito pouco valor, você começa a empreender. Acho que é um diferencial. E aqui na cidade, todo mundo é empreendedor, todo mundo busca aí, de alguma forma, criar novas ideias e participar desse mecanismo aí de troca, de comercialização, de evolução. Tudo inicia na feira, né? Então, o comércio, de você ir para Sulanca, todo aquele processo faz com que exista um espírito empreendedor de forma bem espontânea. Então, assim, independente da faculdade, independente da formação, desde criança você vê o pai indo comercializar, aí vem a parte do varejo, muitas vezes ele já está implementando alguma coisa em atacado, mas tudo parte do princípio, que foi a feira. Então, assim, os jovens de hoje têm muito esse espelho dos pais com relação ao crescimento, ao desenvolvimento mesmo do negócio, e que vai criando uma certa referência. E essa referência, claro, que vai sendo moldada por outros elementos, porque são outras gerações. Então, a feira, ela parte de tudo. Existe até um professor daqui, Márcio Sá, que ele escreveu Os Filhos da Feira, ele retrata muito bem isso, né? Assim, todo como nossa região aqui, Agreste, partiu disso. Partiu de um comércio inicialmente informal e que se vem se profissionalizando ao longo do tempo. É a junção de cada linha e de cada história que faz dessas cidades referências em roupas, moda, negócios e investimentos. Hoje isso é muito comum, todo funcionário ter máquina em casa e faccionar para alguém. Isso é uma coisa... Eles têm 2 turnos de trabalho, na verdade. Tem o do dia na confecção e à noite na casa deles. Inclusive o que é muito desgastante, mas em compensação dá muito... Assim, eles conseguem ter um tipo de vida melhor, não é? O desenvolvimento de Toritama, o empreendedorismo de Toritama hoje transborda para outros municípios e não é mais apenas Toritama, nem tampouco Toritama, Santa Cruz e Caruaru, que foi o núcleo inicial desta produção. Hoje já são 18 municípios que têm a sua economia baseada na produção de peças confeccionadas em jeans ou em artigos similares, o que faz com que a nossa economia seja muito forte, vibrante e, eu tenho certeza, em um viés crescente. Isso realmente mostra uma evolução muito grande e mostra a força que a atividade da produção de confecção, ela, como inclusão, como realmente como democratização do empreendedorismo aqui da região, ela convergiu, inclusive também pessoas de muitas regiões. Aqui praticamente 80% da cidade é formada por pessoas de outras regiões que buscavam a oportunidade, assim como eu, e encontraram aqui em Santa Cruz de Capibaribe uma terra aí boa para empreender e evoluir e conquistar aí seus sonhos. No próximo programa, sábado que vem, vamos entender como funciona uma lavanderia de jeans em Toritama. Como é o processo de tratar a água antes de ser despejada no rio? Bem, esse trabalho de tratamento de efluente, ele tem pelo menos 3 etapas, né? Que é a parte de coagem, que é essa aqui que vocês estão vendo, onde sai a primeira parte de água das máquinas da lavanderia.
passa nessas peneiras aqui, onde o resíduo já vai ficando, né? Você já vai vendo a argila, o resíduo do jeans. Utilizamos, sim, o pessoal utiliza um produto, mas aí também a parte de... Eu tenho esse banco de areia, que a água é filtrada, ainda depois de tratada ela é filtrada, entendeu? Para poder ser reaproveitada. Você está vendo aqui, ó, olha a diferença. Olha a diferença daquela água que está ali nos tanques de decantação. A tecnologia chegou ao polo. Quais são as máquinas mais modernas de costura e corte? Máquinas de corte, hoje, elas têm um software que você programa tudo no computador e com isso você programando, você vai meio que mapear todo o plano de corte na máquina e ela vai fazer com a maior precisão possível. Em Caruaru, vamos conhecer as escolas que vêm revolucionando a moda na região. O curso de design de moda, ele é sempre muito bem visto pelo empresário ou pelo empreendedor, porque é uma forma e é uma possibilidade dessa indústria crescer e ter longa vida, porque aí eu vou gerar profissionais mais competentes. E quem são os jovens que pensam a moda no polo de confecções? Onde eu sempre busco inspirações, entendeu? Sempre tem um bordadinho de um com uma saia de outro, a gente sai montando, entendeu? O que é tendência, o que é diferente, o que é usual. Então a gente pega o maximalismo de McQueen, diminui, monta numa peça e aí eu dou o meu toque e sai a minha peça, sai a Vitor Silveira. É sábado que vem, aqui na TV Asa Branca.